entrou. É isso aí, galera. Olá. Fala, Pedroca. Clica aí nos aviãozinhos, vamos convidar a turma toda. Boa tarde para quem está chegando aí. Estou enviando aqui uns convites. Se vocês puderem, também façam isso. Enviem. O que foi, amor? Se vocês puderem, enviem também os convites para os convidados aí. Dando continuidade aos eventos da Semana de Música Moderna. Aguardando o nosso convidado. Vocês podem mandar perguntas, podem interagir com a gente também. Podem mandar pedidos, sugestões. Estou falando normal, amor. Será que o microfone está baixo aqui no celular? Melhorou o áudio? Como tá? Acho que o volume aqui estava baixo. Eu mexi aqui no botãozinho. Não, essa é o nosso segundo workshop da Semana de Música Moderna, né, instituído pelo Centro de Excelência Musical. E nesse workshop de hoje a gente vai falar sobre os ritmos das Américas. Nosso convidado, Theo Carvalho, está chegando por aí daqui a pouco. Ele vai dar uma aula sobre isso pra gente, sobre o ritmo das Américas. Que todos os ritmos nasceram nas Américas, né? E é isso que ele vai contar pra gente. Ontem falamos sobre os intervalos musicais, workshop ministrado por mim. Amanhã a gente tem um convidado especial também, Lulu Martim, falando sobre o piano jazz. E na sexta-feira, o nosso único convidado que não é das teclas, mas é baita músico também, Tito Costa, falando sobre a guitarra blues e a escala pentatônica. Então é isso aí, são vários workshops com muito conteúdo, muito material bacana para todo mundo. Eles ficam gravados no IGTV, então mesmo quem não assistir no momento pode assistir depois. É isso aí. Nós vamos colocar eles também, esses workshops, no canal do YouTube. No canal do YouTube do Centro de Excelência Musical. E, inclusive, se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se lá. YouTube, Centro de Excelência Musical. E aqui também, né? É de suma importância que vocês também
contribuam, né, seguindo esse canal aqui no Instagram e no YouTube, porque através disso a gente consegue mais engajamento para poder espalhar mais as ideias, né? As coisas chegam no maior número de pessoas e isso é de suma importância. Nosso convidado está chegando. O Theo Carvalho, que é esse nosso convidado de hoje, ele é um grande pianista também, um grande amigo nosso, assim, parceiro de alguns trabalhos. Ele possui um estúdio de gravação na cidade de Valinhos e tem vários trabalhos bacanas, assim, executando, né, o piano dele. Ele também é um produtor musical, também faz essa parte de áudio e vídeo. E vamos ver, ele vai contar isso tudo aí pra gente, assim que ele chegar. Como é que tá o som? Melhorou? E em relação aos horários, né? Por que essa live está sendo mais cedo hoje? É justamente para tentar pegar pela didática, tentar angariar o maior número de alunos, mesmo os que não conseguem ficar acordados até tão tarde. Tem muita molecada que faz as aulas também, né? Os aluninhos aí de 8 9 10 11 12 anos. Então é para todo mundo tá ligado aí nesse momento. Galera chegando, boa tarde todo mundo. E se vocês tiverem alguma sugestão, assim, alguma ideia sobre um papo bacana pra gente fazer em formato de live mesmo, deixa aí, escreve nos comentários. Nós estamos abertos a pelo menos ler todos esses comentários aí. Aí, galera chegando aí, boa tarde, galera. Banda Selfie. A Semana da Música Moderna é um projeto do Centro de Excelência Musical, que é a nossa escola de música aqui em Valinhos, e que está ministrando aulas 100% online. E a ideia é justamente isso, é levar a cultura até vocês, seja lá onde vocês estiverem. Então, vocês estando dentro de casa, estando na rua, estando onde for com o celular, vocês conseguem ver todo esse conteúdo que a gente vai estar passando. Quem sou eu? Eu sou, bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Diniz, para quem me conhece também. Eu sou professor, ministro as aulas aqui no Centro de Excelência Musical, aulas de piano, aulas de teclado, aulas de programação de sintetizadores, aulas de produção musical, entre outras coisas. Sou também o diretor cultural dessa história toda. Acho que o nosso convidado acho que ficou preso no trânsito, pelo jeito.
Não está ouvindo? Tá ruim o som, é isso? Não está ouvindo nada ou está ouvindo baixo? Banda Selfie é o Theo, é isso? Boa tarde, Dani. Banda Selfie, sinaliza aí pra mim. Você é o Theo? Não entendi esse comentário. Ah, tá. Tem um botãozinho aí, ó, solicitar participação. Clica nele para que eu consiga abrir aqui o papo com você. Conseguiu achar esse botãozinho aí? Essa mensagem ela aparece na tela, solicitar participação. Na hora que você entra na live aparece escrito isso. Não estou achando. É que temos aqui um auxílio técnico, nosso diretor para assuntos. Agora sim. Aí. Boa Beleza. tarde. Não sei como, entrou. Não, meu auxiliar técnico aqui, Pedro Bonin, colocou você no papo. Beleza. E aí, tudo bem, cara? Boa tarde. Tudo jóia, boa tarde, Marcelo. Beleza. Como tá? Tá ouvindo bem? Como tá isso? Agora tá, veio o som agora. Aí Aí, sim, agora sim. auxiliar ouviu. Bom, então assim, antes de qualquer coisa, gratidão por ter aceito o convite e participar dessa Semana da Música Moderna, né? Que é um evento que a gente está promovendo aqui pelo Centro de Excelência Musical. Eu que E, bom, fala, desculpa. muito obrigado, muito obrigado. É sempre bom falar de música. Como dizia meu pai, música é o melhor lugar para se estar nesse planetinha aqui. É isso, sabe as palavras. E aí, então, bom, vamos começar pelo começo. Conta aí pra galera, quem é você? Quem é o Theo Carvalho? Sou músico, primeiramente, e sempre, né? Um sacerdócio à música. A gente vai ver um filme e gosta da música, do filme. Já fiquei vendo aquelas letrinhas subirem e não saía do cinema porque a música era interessante. Mas enfim, sou produtor musical, sou arranjador, maestro arranjador e trabalho com áudio para o que for necessário, desde gravações para bandas ou, enfim, para institucional, Tá. jingles, letras para rádio, o que for necessário, o que tem música. Fiz algumas trilhas para filme também, foi interessante. Isso Tá. é isso. Você trabalha com áudio e com vídeo também, né? Eu cheguei a ver algumas produções suas que você mexia com vídeo só até. Eu, muito pouco tempo, faz 4 anos assim que eu mexo com vídeo, mas eu me considero engatinhando ainda no vídeo. Tá. Mas É, bacana, bacana. Baita trampo que você faz. Legal demais. a tecnologia muda muito rapidamente, né? Então, o que você aprende no ano seguinte já está superado. Você tem que, então, eu estou me sentindo, começando sempre na questão do vídeo. Tem muita gente nova fazendo coisa boa, então a gente tem que estar sempre ligado. O vídeo é uma revolução de uns tempos para cá. A política ganha por causa de vídeo, né? Então, o presidente ela conseguiu usar uma tecnologia que estava começando, né? Que é as redes sociais, assim, começando no sentido da propaganda política, né? Então eu achei que quando aconteceu isso há 2 anos atrás,
né? Se a gente parar para pensar, foi 2 anos atrás. Então é uma revolução mesmo. Aconteceu uma bomba lá em ontem, já o mundo inteiro já ficou chocado, alarmado. Então, rede social e vídeo são revoluções aí que estão É isso, acontecendo. é isso. Ficar É atento. isso. E é o que você falou, né? A tecnologia ela está andando muito rápido, né? Eu lembro, há uns tempos atrás, sei lá, você como um proprietário, né, um trabalhador do estúdio, talvez consiga falar até melhor do que eu sobre isso. Mas há uns 10, 15 anos atrás, para você gravar um disco, de repente, fazer um trabalho bem feito, você tinha que ir até algum lugar, né? Hoje em dia, um computador potente, uma placa, uma interface de som, você já consegue ter resultados bem satisfatórios também, né? Exatamente, é o que a gente está fazendo aqui, né? Cada um ali de cidades, né? E conversando com pessoas que de repente também estão em outra cidade ou em qualquer parte do planeta, é uma revolução. Isso É de meio, isso. né? E o que eu acho que a música, ela tem também houve também, aliás, foi por isso que eu escrevi o livro. Tem fatos históricos assim que estavam sendo esquecidos um pouco, assim, ó, quando eu tive esse insight dessa observação, eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa porque isso é matéria histórica. Eu gosto muito de história também. Acho que se eu não fosse músico, eu seria professor de história, porque eu adoro história. Muito. E esse o livro é baseado em fatos históricos. Né? Tá. E aí, então vamos falar desse cara aí. Mas vamos fazer assim, para não parecer um spoiler, né? Para não dar spoiler do livro, não Tá bom. contar os papos dele. O Instagram ele nos possibilita 1 hora de papo. Assim. Quando chega nesse tempo, ele vai derrubar essa conexão. Mas a gente ainda tem aí um tempo grande pela frente. Vamos tentar fazer meio que em formato de workshop isso. Conta pra gente assim, que história é essa de O Ritmo das Américas? Então, Vamos falar que a gente vai bater um papo, mas a palavra é tua, meu velho. Manda ver. começou no final do ano passado, eu pensei em fazer um show para teatro, né? Porque o meu métier é esse, né? Show, musical, essas coisas. E aí, quando estava tudo meio que já encaminhado para isso, já tinha visto toda a parte técnica, os Aí. escureceu. Mas cortou muito aí ou você estava me ouvindo? Cortou tudo. Na hora que você falou teatro, pum, sumiu aqui. Tá bom. Então eu vou retomar dali. Então eu estava pensando, não tinha pensado no livro até então, tinha pensado no show, no espetáculo para teatro, Ritmo das Américas. Tava tudo assim, já encaminhando, toda a parte técnica já estava praticamente pronta, estava contando com alguns amigos músicos para montar o espetáculo. Enfim, aí surgiu a pandemia, tudo ficou paralisado, né? Não teve mais andamento e tal. Aí eu falei, poxa, eu preciso então dar continuidade a isso de alguma maneira, porque a gente não sabe quando é que vai voltar definitivamente, né? E aí então eu comecei a escrever e fiquei alucinado, assim, varei noites escrevendo, senti aquela sensação da criação, sabe? Que fazia muita dia. Porque o livro é diferente da música, você sentou no piano ali, né? Você sabe disso, você pensa numa coisa, você já executa. O livro, você quer contar uma história, você tem que chegar lá na frente essa história, mas antes tem toda uma etapa, tá? Então eu sentia é difícil escrever, eu acho. Aliás, eu também estou engatinhando nesse sentido. Consegui fazer o tal livro aí, né, O Ritmo das Américas, que então é de uma observação histórica até, né, que todos os primeiros ritmos que surgiram, todos os ritmos que surgiram na América
no século XX, surgiram aqui nas Américas, todos. Rock, jazz, blues, bolero, descendo um pouquinho mais. Salsa, merengue, rumba, os primeiros, né? Depois veio o reggaeton, mas também é aqui. Samba, o tango, todos aqui nas Américas. No século XX, esse foi o start. Depois teve as ramificações do rock, teve vários estilos. Aí os estilos aí foram criados até por outras etnias, né? Vamos dizer assim. Mas a base foram os Uhum. negros aqui das Américas. Os negros foram escravizados, que foram, trouxeram para cá, tal, a força, aquela loucura toda que foi, aquele absurdo todo, né, que foi a escravidão. Mas disso tudo surgiu uma flor de lótus. A flor de lótus é uma das mais belas formas da natureza, uma flor linda, que ela nasce no limbo mesmo. É num Sim. lugar feio, terrível ali. Então, eu comparo isso com a escravidão, né? Nasceu uma flor linda ali de tudo isso que aconteceu ali durante muitos séculos, né? Que foi parar em 1888, que é a data 13 de maio, que foi a abolição, agora esqueci, tá no livro. Mas depois de finalzinho do século XIX, já começou alguns ritmos, mas se consolidou mesmo no século XX. E o século XX, além dessa criatividade, também teve, por causa dessa miscigenação, teve também um desenvolvimento lógico muito interessante, que é a criação da guitarra, a formatação da bateria, como a gente conhece hoje. Alguém inventou o pedal de bumbo, que está no livro, agora eu já esqueci o nome dele também. Estante de caixa não se sabe quem inventou. O teclado, o sampler, né? Então tudo isso possibilitou também ajudou, mas isso aí já meados do século XX. Mas do início ao final do século XX, até no finalzinho, o axé, o reggaeton, o rap, o hip hop, todos foram criados aqui nas Américas, por causa da escravidão. Mas no livro ainda tem. Contando tudo isso que eu contei agora, eu cheguei na página 10, 15, assim, ainda tem muito. Quem comprar o livro vai gostar, porque eu acho que isso até, modéstia à parte, acho que deveria ser matéria de escola. Aliás, já estou pensando em, em tem um pessoal aí que achou isso, né, que isso é matéria de currículo escolar, vamos ter que colocar nas escolas, porque é uma observação que antes eu falei, acho que alguém já pensou nisso, né? Procurei na internet, ninguém tinha pensado nisso ainda, né? Aí você vai buscar quem criou o rock, não se sabe quem criou o rock. A pessoa, o primeiro, os primeiros criadores não sabem. Se tem o primeiro registro, né? Sim. Uma negra, né? Tocando a guitarra, tal, que deram para ela. Tem a história de um guitarrista bluseiro, que isso é interessante. Essa eu vou contar aqui. Tá? Tem muitas histórias no livro, mas essa foi interessante. Na década de 30, eu também não vou lembrar o nome do americano, e ele foi preso por um pequeno delito lá, né, para sobrevivência, roubou uma galinha, uma coisa assim. Mas tinha um festival naquela pequena cidade, nos Estados Unidos. E esse festival ele era muito famoso, porque ele sempre tocava no festival, era um exímio, músico, guitarrista. E mas ele estava preso, aí as vendas começaram a cair, dos ingressos, todo mundo estava, os empresários já estavam muito bravos porque ele estava preso, e foram falar com o delegado, falaram, solta o sujeito aí porque, né, a gente está perdendo dinheiro, né? Não estão vindo no festival de música e tal. Aí o delegado falou, tá, eu vou levá-lo acorrentado ali, né, algemado até, acorrentado não, algemado, a abolição já tinha acontecido, mas algemado até o palco, terminando, não, tudo bem,
sei que acordo que fizeram e levaram o sujeito lá para tocar guitarra. E o delegado, que gostava de música também, ficou alucinado. Falou, esse cara é genial, ele é maravilhoso. Um cara assim não pode estar preso. Terminou o show, você está livre. Tá? Soltou o rapaz. Olha só. Interessante, né? Muito boa, muito boa. Né? Demais. E isso é uma das histórias que está no livro. Essa é uma das histórias que tem a ver. Eu acho que a música, eu até dei uma delirada, talvez. Eu viajei na questão da musical, porque teve um amigo esse é historiador mesmo, é formado em história e tal. Ele falou assim, ele falou um fato interessante que até também coloquei. A gente não tem ideia do que foi a escravidão. A gente lê, mas assim foi brutal. Eles consideram os escravos assim, sub-raça, mas é como se fosse uma. Eles achavam assim que tinham, tinha alma, esse povo não tem alma, esse povo não tem inteligência, tal. E de repente você vê uma barata tocando um instrumento, alguma música, cantando uma música, tocando os tambores, tal. Aí você fala, poxa, mas que bacana, que alegre. Então, eu acho que a música aproximou, sensibilizou e ajudou na abolição. Aí é um delírio meu e de alguns historiadores. Acho que foi uma conscientização, né, do povo, mas Sim. a música deve ter colaborado para isso, foi. Porque imagina uma coisa totalmente nova. Assim, não se criou nada no século XXI ainda de música, em relação à música. Nada, tudo é releitura, né? Sim. Do pop, tudo é releitura de rock, é uma mistura, um fusion de tudo isso. Mas a criação, agora você imagina viver no século XX, uma hora que se cria uma coisa, apesar de não ter as informações que a gente tem, a velocidade da informação, mas a criação foi assim monumental. Né? Se criou muita coisa, muita música, muito assim do nada se tinha o tango vem da milonga, né? Aliás, a palavra tango é um nome de um tambor africano. E aí Olha você aí. encontra várias histórias assim ao longo do século sobre a influência dos afrodescendentes, né? Isso é uma valorização que precisa ser contada nas histórias, nas classes, na escola. E eu até penso, assim, até percebo, né? Aliás, antes de falar um oi pra galera que tá chegando aí, galera, gratidão pela audiência aí, o Renan, o Flávio entrando aí, pô, bacana, bacana ver esse povo prestigiando. Mas o que eu ia falar, o que eu percebo, assim, até sobre essa transição, né, da música, ou essa influência que a gente tem desse som que veio da África até, né? Claro que aí fugindo um pouquinho só do século, do livro, um pouquinho para trás, se a gente for pensar no século XIX ali, o final do século XIX, o começo do século XX, talvez, quando a música que era bem focada nos pianos, né, naquela coisa das teclas, ela vai fazendo essa transição da música clássica para a música contemporânea, que aparece o tal do chorinho, né, aquelas levadas, que para mim, assim, o que eu percebo é que nada mais é do que a música clássica, mas com swing, né? É a música clássica com molejo. Não essa miscigenação houve até no country, a música, né, com as rabecas e tal. Muita influência até da música indígena. O ser humano ele faz música. Aliás, os artefatos mais antigos que os arqueólogos descobriram são instrumentos musicais, de alguma maneira, Sim. vivos, flautas, tubas, ou tipo instrumentos de percussão, enfim. O ser humano tem uma ligação com a música divina. Aliás, eu gosto de algumas frases de grandes pensadores ali. Né? Até deixei separado aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça. Aí, ó, falando em músico, entrou um outro camarada nosso aí, ó. DJ Prodígio chegou na parada, hein? Prodígio, grande abraço para o Prodígio. Prodígio gravou recentemente com artistas aí famosos.
Grande, grande cara. Umas produções próprias muito boas, umas criações muito bacanas. A gente estava falando sobre as frases. Eu vou ler uma aqui, de Beethoven, né? A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia. A arte, a arte diz exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Leonardo da Vinci. Sim. E de uma do Oswaldo Montenegro também. Quem não ouve a melodia acha maluco quem dança. É, isso aí, perfeito. Eu começo o livro com essas frases e o que é a música, né? O que seria a vida sem a música? Umas filosofias assim que porque a música ela crava tão fundo na alma. Aliás, os psicólogos dizem que você quer saber como vai ser a geração, de qual geração você pertence, você pega aí dos 30 anos, o que te influenciou musicalmente, aí você já traça um perfil aí da pessoa como até com cultura, assim, né? Então, eu acho importantíssimo o estudo da música nas escolas, que no ano de 2019 acho que foi obrigatório e em países de primeiro mundo isso já é obrigatório, já há muito. É um absurdo assim, você parar para pensar que a gente só tem um contato com a música através do rádio, ou hoje em dia da internet, né? Porque eles colocam para a gente só uma parte da história ali da música, né? Eu acho que quando criança, os pais às vezes não têm muito tempo de educar musicalmente o filho. É educar mesmo, é trazer cultura mesmo. Isso acho que é o mais importante para a criação de uma formação de uma pessoa, né? As meninas têm uma vantagem em relação aos meninos que eu observei também. Elas às vezes fazem balé, então acabam ouvindo música clássica, ouvindo jazz, ouvindo outros estilos contemporâneo e tal. E os meninos não, eles ficam só no que ouve no rádio ou vê na internet ali, o que está bombando, né? E infelizmente essa diversidade não existe, fica só nesse funil ali do que está na moda e o que está na moda nem sempre é interessante para uma evolução, né? A diversidade te causa uma, uma evolução na sua crítica, né? É o que Sim, sim. eu penso. Por exemplo, você citou agora o jazz, né? E até falou sobre as meninas, né? Que conseguem escutar música clássica quando faziam balé, o próprio jazz. Eu lembro que na minha época até de infância, não, e isso não faz tanto tempo, né? Eu completei agora nessa última segunda 41 anos. Mas eu lembro que na minha época de infância, as meninas, elas faziam jazz. Tinha meninas que faziam balé e tinham meninas que iam fazer o jazz, mas isso como dança. E de repente sumiu-se isso, né? Hoje em dia parece que o jazz é música para músicos só. Eu não sei se é uma tendência, se foi uma evolução do estilo musical, o que aconteceu, mas parece que antes o jazz ele era mais alegre, né? Era uma música que expressava mais, não sei se é por causa das big bands, daquela coisa dos anos 50, 60, mas você tem algo a me dizer sobre isso? Uma luz, guru. Eu acho que parabéns pelo seu aniversário, não sei, foi segunda-feira agora, parabéns. Gratidão. Eu com quase 50 já. Eu faço 50. Mas eu assim, eu acho que existem novos artistas trazem nova visão sobre. Eu gostava da Amy Winehouse, por exemplo. Ela pegou um jazz anos 30 mais antigo ainda, né? Lá do começo e fez sucesso e gostou. Mas aquele estilo de jazz New York, New York, que foi uma época,
A música ela se recicla, né? Eu, eu, por exemplo, a Billie Eilish, outro dia eu estava ouvindo um blues, Total, né? cara totalmente 19 anos de idade, né? Ganhou 5 Grammys. Ela está com uma legião de fãs aqui pelo Brasil. Eu falei, poxa, tem que ouvir para ver o que é que está acontecendo. É claro, tem muita coisa eletrônica, uma visão diferente, uma leitura dela, né? Uhum. A qualidade dela e do irmão lá que fazem a música. Mas tem uma lá que é um blues lindo, lindíssimo. Enfim, tem algumas músicas atuais muito boas. Sempre vai existir música boa, né? Mas tem também uma maioria aí que é terrível, né? Terríveis. Mas mesmo esses terríveis, assim, sempre tem alguma coisa que me chama a atenção. Aí me perguntaram, pô, mas no funk, tem, sempre vai ter alguma coisa que é interessante, que é diferente. E aí o funk também, o funk carioca foi criado aqui. O funk americano, eu sou fanzaço, né? Aliás, eu sou bem eclético musicalmente. Eu gosto de muitas coisas. Eu tenho o meu lado feminino nesse caso aí do balé, acho que, né? Meu pai sempre colocava, minha irmã fazia balé e ela naquela época era uma vez só por semana, ou era a cada 15 dias, enfim, ela ensaiava muito em casa, então, e trazia as amigas, e o estudo da música desde pequeno, quando se tem um professor de música, ele não vai te dar aquela música que você quer. Oh, eu ouvi essa música no rádio. Não, ele vai te ensinar as músicas que precisam ser estudadas, de clássico, às vezes por causa do adestramento da mão, né? É bem isso mesmo, é adestrar os dedos, né? Para ir nas notas, enfim. Aí já é um papo mais de músico mesmo, né? Mas assim, você acaba tendo que ouvir uma diversidade grande. Isso é muito enriquecedor, né? Em qualquer área assim, de estudo, você tem que sempre ser o mais abrangente possível, né? Para tentar entender melhor ter uma visão mais, um horizonte maior, mais longe, né? Sim. Conseguir enxergar melhor. E tem uma beleza, né? Você há de convir que tem todos esses ritmos, todos eles têm uma beleza, que revolucionaram a dança também. Né? A gente está falando só de música, mas o tango, o samba, o rock, todos eles sempre vieram com criadores que seria até tema para alguém que lida mais com essa parte de dança, escrever um livro, né? A Dança das Américas. Fazer uma parceria. Ué, você pode fazer o volume 2. Então, porque a dança também, e a dança é tão interessante como a cultura como a música. Né? Sim, sim. E aí, no caso, no livro, você conta um pouco sobre o início dessa história toda dos ritmos, e você conta um pouco sobre a história de cada um desses ritmos também? Você dá uma dissertada sobre eles? Sobre esses primeiros, os embrionários, o start da coisa, né? O rock, tanto como começou, quem foi o primeiro a registrar, né? Uma música nesse sentido, quem foi o primeiro a gravar, porque com certeza veio, quem inventou não se sabe, como eu disse, né? Mas naquela época a informação era bem mais complicada. Né? Então nenhum historiador, isso eu pesquisei bastante, nenhum historiador sabe precisar quem foi que inventou, por exemplo, o rock ou o Tá. bolero. Nenhum deles, o tango, o samba, tem o primeiro registro ali pelo telefone, pelo telefone, né? Mas quem inventou o samba também.
Tem uma suposição que é claro que é por causa dos tambores africanos, né? Mas no caso do samba é específico de uma música que vem da religião do candomblé, né? Vieram migrantes da Bahia para o Rio de Janeiro para trabalhar, enfim, aí eles foram morar na parte que eles invadiram ali, né, dos morros e foram ficando. Tem também uma outra história que o governo prometeu terras, né, para quem lutasse lá em umas questões lá e eles lutaram e depois cadê essas terras? E foram morando onde eles poderiam ali, né, criando suas palafitas, enfim, construindo suas palafitas e casebres, enfim, e foram ficando ali pelo morro e ali dali surgiu, né, o samba. E depois a Bossa Nova já, eu não conto a história da Bossa Nova, porque daí já é meados do século XX. Até seria um mote para um segundo livro, né, O Ritmo das Américas. Uhum. E muitos foram se criando ao longo do século XX, né, inclusive alguns no finalzinho, o axé, o forró e o shot também é uma mistura de uns ritmos, né? E que são interessantes. É interessante, mas eu quis contar só o inicial, só o start. Todos O embrião, né, da história toda. nada da coisa mesmo. Sem que isso pareça um spoiler. Mas você poderia contar para a gente, por exemplo, de dois desses embrionários, o primeiro registro de cada um deles? Vou contar uma história que eu achei interessantíssima sobre o tango, por exemplo. O tango, na dança, o tango era dançado por dois homens. Começa por aí, né? Foi sempre. Aliás, uma outra curiosidade todos esses ritmos, é que eles vieram sempre de bares, prostíbulos, ambientes assim, bem complicados. Assim. Então a sociedade via com maus olhos isso. Por exemplo, Chiquinha Gonzaga era considerada o que ela fez foi um tabu, né? Não só pela música, porque ela se misturava com os negros e criou o machixe, por exemplo, né? E fez sucesso popular. Até tem uma história bacana dela, interessante, que ela era muito convidada para ir nas cortes, fazer as festas, porque era animada, era uma música animada, né? Mas no dia seguinte, a notícia nos jornais era que absurdo, é quase como se fosse o funk de hoje, vai. Que absurdo, aquela dança sensualizada, né, que houve lá na corte, enfim. Mas o que é interessante que é uma música que mexe, né, mexe com a alma da gente, né? Sim. Me mexe de uma maneira alegre, uma maneira que a gente gosta, todo mundo gosta de dançar, todo mundo gosta de ouvir música, tal. Cada um na sua época, né? Mas o tango, enfim, o tango ele era executado, bom, vem da milonga, né? Vem de outros ritmos que também foram desenvolvidos pelos africanos, né? Até o nome tango é de um tambor, como eu disse, né? E, mas ele era meio proibido, porque era só executado em prostíbulos, assim, essas coisas, né? Mas quando ele migra para Paris, por exemplo, e aí entra o bandoneon e tudo mais, aí vira uma música de elite, é uma música bacana, aí já começa a ter a dança, já ter mulheres dançando. Agora, uma outra coisa que é interessante no tango, é que enquanto a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro lado. É sempre uma briga, né? E ela está de vermelho e ela morre no final. Se ela, era já para embutir na cabeça das mulheres que se ela não obedecesse o homem, era uma mulher até a década de 30 que você só ia responder, ela me a palavra do homem bastava. Olha só que mundo que a gente
vive, né? Era um absurdo desse, continuava, era permitido, né? Mas a música, a dança também expressava um pouco disso, assim, já para subliminarmente contar essa história para as mulheres, né? Ela sempre está de vermelho no final, se não obedeceu. Mas o tango é sempre uma tensão, né? Tchan, 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 é sempre tensão. Mas enfim, aí tem sobre o reggae, que é uma descendência do ska. O reggae é uma levada de ska mais lento. Aí tem por que tá isso aconteceu, né? O, a salsa, enfim. Uma outra coisa que eu achei, um outro spoilerzinho, é sobre o funk americano, né, que foi inventado aí já na década de 60. Sim. Mas quem criou o funk, aliás, acho que não foi 60, foi um pouco antes. Está no livro, eu já esqueci as datas. Eu sou ruim, sou péssimo em datas. Mas eu gosto das histórias. Eles não gostavam muito do blues, né? Aquela coisa lenta. Então eles aceleraram o blues e acabaram inventando o funk, colocando elementos aí que aí já vem a questão da tecnologia que foi desenvolvida, da guitarra, enfim, né? Do jeito de tocar guitarra. Foram dois irmãos, ali, baixista e contrabaixista, baixista e Sim. guitarrista, que acabaram criando uma ideia inicial do funk ali, revolucionária também, negros também. Sim. E é até legal essa história do blues e o funk, né? Tem, não sei se você já assistiu, tem um filme, é uma biografia do James Brown. É recente agora, tá, acho que deve estar até em cartaz pelo Telecine. Eu tava vendo uns tempos atrás aí, e tem uma das cenas que tá acontecendo ali um show, né? O James Brown, e quem tá nos bastidores assistindo é a galera dos Rolling Stones. Então eles estão todos, e o Mick Jagger assim, alucinado, o James Brown expansivo, né? Ganhando o público todo na voz, na dança, e o Mick Jagger assim, alucinado, e talvez ele tenha puxado muita coisa, né, desse jeito de ser expansivo do James Brown. Mas era isso, os Stones eram os reis do blues ali, né, naquela época, e já começava essa disputa aí com o funk, né, talvez, com o funk americano. Eu até sim, E tudo que eu falo assim, só em relação a isso, né, um era lento demais e o outro, de repente, começou a acelerar para é, ganhar novidades. o blues já é no final do século XIX, ainda é, né, final do século XIX. Ele vinha das lavouras ali, do pessoal triste, tá vivendo aquele sofrimento todo, né? Tá vivendo os cânticos religiosos africanos, tinham essas blue notes, né? Que são as teclas pretas mesmo do teclado, né? Se você pegar essa pentatônica que formam as teclas pretas, você consegue achar melodias ali interessantíssimas. E eu fico imaginando a senzala ali num momento ali e algum músico erudito que era o senhor ali, né, dos escravos, ele ouvindo aquilo lá e um bom músico, né, ele falou, nossa, que genial que é aquilo ali, deixa eu prestar mais atenção. Houve muitos atritos por causa disso, né, na história sempre da criação do jazz, né, um vinha com uma ideia e o outro colocava uma outra técnica que vem lá da música erudita. E quando eu falo que a única criação da música mundial foi no século XX, é, assim, é claro que a música erudita não parou até hoje tem criadores e tal, mas assim, é muito baseado no que já se foi criado, né? No século XX foi inteiro revolucionário na criação dos ritmos. Isso tem que ficar claro, e que foram Sim. os e que os afrodescendentes, né, que trouxeram e que aqui sofreram muito, mas essa flor toda que se criou foi maravilhosa, assim, o mundo inteiro ganhou com isso. E Aliás, né, curtiu. a Flor de Lótus, ela é um subtítulo, né? Tem um subtítulo no livro, né?
Eu ia colocar como título, mas aí o pessoal da editora achou que não, achou a técnica de marketing deles, eu vou respeitar, então deixa eles. Acharam que é mais interessante colocar o Ritmo das Américas e... Aliás, o livro deve ficar pronto até o final desse mês, o livro físico mesmo, né? Tá. E eu Mas a versão digital já existe. Se alguém tiver afim. se alguém tiver afim, só me contatar, já tá Aliás, é até legal falar para a galera então, que está aí, que tá acompanhando a gente. Antes de qualquer coisa, né? Sigam os dois canais, sigam aqui o Centro de Excelência, sigam o canal do Theo também, que é onde a gente vai conseguir trocar ideias fora desse live aqui. Eu Sigam. sou. Você tem outras redes, Theo, se a galera quiser te achar, como te acha? Não, então, eu sou meio nesse sentido, eu sou meio neandertal. Eu preciso Era. salvar tudo, montar para mim um site. Eu tenho no YouTube, eu tenho um canal do YouTube, né? Mas assim, só para eu guardar os registros de algumas coisas. Mas eles vão montar alguma coisa específica para o livro nas próximas semanas, dentro do Tá. mês, pronto. E aí eu vou divulgar isso pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. E a galera que quiser falar com você pelo Instagram, é esse Insta que você usa? Esse que Só está aí na live, ou você tem um outro? tem um meu, que eu nunca entro também, né? Esse daí Mas quem entrar nesse aí consegue falar com você. consegue, eu nunca entro, né? Mas consegue. Acho que é mais pelo Facebook ou por e-mail mesmo. Que eu Tá. também não entro. É difícil, rede social comigo. Agora de uns para cá que eu tive que. Como eu tenho um estúdio, né, de gravação, e aí o pessoal queria fazer live, eu estudei como é que fazia isso. Mas, assim, eu me bato muito com essas tecnologias assim, de internet. Eu quase não entro, quase não fico, mas eu acho que eu vejo que se não fosse por causa da internet, a gente ia estar passando por essa pandemia de uma maneira muito triste, muito isolada, ainda bem que tem tudo isso, principalmente para as crianças, né? Que elas são super ativas, assim, elas precisam de informação a todo instante. Se não fosse, se não é o celular e o computador, né, o tablet, assim, elas iam estar estressadíssimas. É uma pena que não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Acho que o governo tinha que criar um bolsa tecnologia para que alcançar todo mundo mesmo, né? Que é importante, meio de cultura também, né? Meio de socialização, de alegria, né? Acho que traz uma. Tem até um estudo falando sobre isso, sobre o isolamento, que isso causa uma depressão nas pessoas. Somos seres sociáveis antes de mais nada, né? Precisa Sim. isso que a gente E, está fazendo com os amigos, e tal. até o legal, né? O que é legal de falar também nesse momento, dando ênfase a isso tudo que você está falando, o que é importante. Galera que está assistindo aí, que tiver essa intenção de contribuir também com a gente, segue esses canais todos, né? Segue lá os canais do Theo, o Instagram dele, o Facebook, os nossos também aqui, o Instagram do Centro de Excelência, Facebook, YouTube também, porque isso é de suma importância para a gente conseguir engajar e espalhar as ideias, né? Fazer chegar mais longe isso tudo. Queria te perguntar, tô vendo que você está com um piano aí do seu lado, você preparou alguma coisa musical para fazer para gente? Não, Ele tá ligado? não, mas você sabe que eu pensei nisso, falei assim, o dia que eu for dar uma entrevista, seria bom demonstrar, né? Às vezes a polirritmia de alguns ritmos, de algumas. É, fantástico. A milonga é interessantíssima. É, é O interessante próprio Machiste, né, que você falou agora há pouco. uma próxima, assim, alguma coisa nesse sentido, torna a entrevista mais divertida, né? Sim. Mas por que eu perguntei? Por que eu perguntei do piano? Porque a gente tá chegando assim na retinha final. E aí, se você quiser encerrar esse papo tocando alguma coisa, mesmo que não tenha de fato ênfase com o livro, é só pra gente encerrar de uma forma musical para cima. O que você acha?
Aí eu jogando sendo uma Nem vai roubada. ligar. Seria o maior prazer mesmo. Mas eu Aí, tá nem ligado, eu tô ligando ele, eu acho que eu deixei só via MIDI funcionando. Eu não pus nem o P10. Ah não, tá aqui. Deixa eu ver se tá passando alguma coisa. Tá ouvindo? aí, ó. Tá ouvindo? Ah, Então já vamos fazer o seguinte, então. Enquanto você vai pensando o que você vai tocando aí, o que você tá. vai tocando, a gente já vai falando, já vamos nos despedindo aqui da galera. Você antes de tocar também fala um tchau, em geral, porque o Instagram ele vai nos derrubar daqui a um tempinho, mas acho que dá para você tocar uma peça toda. Então, gratidão para quem acompanhou aí essa live. Ela vai ficar salva no EdTV e a gente depois, nas próximas semanas, a gente vai estar upando ela também no nosso canal do YouTube para chegar em mais pessoas. Essa é a Semana da Música Moderna, instituída aqui por nós no Centro de Excelência Musical. Então, amanhã tem um outro workshop, um outro papo, na sexta-feira, mais um. Amanhã, o papo vai ser o Piano Jazz, com o Lulu Martin, que é um cara da Sinfônica Carioca, da Jazz Sinfônica do Rio de Janeiro. E na sexta-feira, o único cara que não é das teclas que vai estar nessa nossa semana, Tito Costa, falando sobre a guitarra blues e as escalas pentatônicas, que o meu amigo Theo falou agora há pouco. Então é isso aí, gratidão por vocês estarem aí nos prestigiando. Theo vai falar aí os cumprimentos finais dele e vai tocar uma música, e aí assim que ele encerrar a música, a gente encerra a live também. Gratidão, Theo. Obrigado por aceitar esse convite, velho. Obrigado, Marcelo, pelo esse convite, por esse convite. Eu acho que é enriquecedor. Cultura sempre cabe mais, né? Sempre é importante para o desenvolvimento das pessoas, de todos nós, né? Como eu disse no começo, a música é o melhor lugar para se estar nesse planeta. Eu acho que realmente é isso mesmo. E que tudo que a história nos ensina, tudo que ela nos traz, todos os acontecimentos para a gente apreciar, para fazer um futuro sempre melhor. Né? É isso. É isso. Eu não pensei num tema, eu vou tocar eu devia tocar um samba, né? Uma bossa nova, mas eu vou tocar um jazz, que eu gosto muito desse daqui. Tá bom. Gratidão, meu amigo. Valeu, meu velho. Gratidão, cara. Beleza. É isso aí. Então é isso. Valeu, galera. Amanhã, às 21 horas. Mas a gente vai divulgando durante o dia. Valeu, valeu, Théo. Gratidão, cara. Obrigado. Um grande abraço. Abraço.